Então, muito bom dia. Aqui estamos, como prometido, com Susana Peralta, que é especialista em Economia Pública, professora da Nova SBE, e com João César das Neves, que é economista e professor na Universidade Católica. Vamos discutir o orçamento que será votado na Generalidade em janeiro, no dia 10, e na especialidade, que é a parte mais fina, no dia 6 de fevereiro. Bom dia. E então, isto aqui é quase um déjà vu, não é? Em relação à Susana e ao João César das Neves e em relação ao próprio orçamento, que não é muito diferente daquele que foi o ano passado. Não traz assim tantas alterações, ou traz? Olá, bom dia e obrigada pelo convite para estar aqui a debater o orçamento. Eu penso que o orçamento é claramente um orçamento de continuidade relativamente não só ao do ano passado, como aos 4 anteriores do PS, ou seja, há uma reposição, ao fim, termina-se a reposição, digamos, dos direitos, não sei se a palavra é certa, mas enfim, dos trabalhadores da função pública, por isso do status que havia antes da crise, com o descongelamento das carreiras, que vamos atingir o descongelamento definitivo este ano, um pequeníssimo aumento salarial, portanto há ainda, digamos, uma dimensão de reposição de rendimentos. E depois, à parte disso, o que nós temos é muita imaginação fiscal, por isso muitas exceções, benefícios, alterações no IRS, no IRC, mas tudo coisas pequenas, nada disto é assim verdadeiramente substancial. E eu diria que talvez onde a maior inovação do orçamento, mas é pouco provável que venha a acontecer, é aquela questão do IVA da eletricidade, porque não acredito que Bruxelas vá aprovar, também tenho as minhas dúvidas quanto aos méritos da ideia. E, enfim, parece que está a haver cada vez mais uma aposta na parte ambiental, portanto há um aumento da dotação orçamental do ambiente e há algumas medidas nesse sentido, provavelmente ainda pouco ambiciosas relativamente àquilo que seria necessário, mas eu considero que sim, que é um orçamento que nos traz grandes novidades. Bom dia também a todos. Sim, enfim, é uma continuidade, né? O orçamento tem... O Governo tem desde o princípio dito que está numa linha muito clara e, portanto, é normal que não vá agora fazer grandes mudanças, alterações. Estamos a chegar exatamente à situação em que estávamos, que nos trouxe à crise, portanto, é um sinal de que provavelmente estamos aí a preparar a seguinte. Que nos trouxe à crise. Não é nada bom. Porque esse é o objetivo, quer dizer, Exato. O ponto fundamental desta linha baseia-se num teorema anterior, que é o teorema segundo o qual estava tudo bem, e foi a Troika, foi a crise internacional que nos deu dificuldades. E, portanto, vamos voltar a pôr tudo como estava, porque nós não temos problema nenhum. O pior é que vem aí outra crise internacional. O ponto é que não estava tudo bem. E, de facto, tentar voltar a tudo onde estava... Mas, enfim, depois vamos discutir isso. Que penso que será uma dificuldade, não é? De resto, enfim, enquanto o vento estiver pelas costas, isto vai andando, não é? Sem grandes mudanças, sem grandes reformas estruturais. De facto, não é extraordinário que nós conseguimos atingir um excedente. Enfim, tudo indica que este ano vamos ter muito próximo do zero e que para o ano vamos ter... É possível que que este ano já tenhamos talvez um númerozinho positivo e para o ano normal, mas fizemos isso sem reformas estruturais. E isso em si é um paradoxo, é um tema muito engraçado, cuja resposta até nem é muito difícil de encontrar. Qual é que é? Bem, então não é assim tão paradoxal. Não, é paradoxal, não é? Quer dizer, conseguir que um governo de esquerda, que é contra a austeridade, tenha conseguido um excedente orçamental, não é? Pela primeira vez na democracia, o que aliás não é verdade, porque a última vez que tivemos foi em 1911, que era, portanto, quando me lembro, democracia. Portanto, e depois mantenha. Nesta democracia, sim. Nesta também. E além disso, esteja com grande vontade de mostrar isso como um feito extraordinário, em si é um paradoxo, não é uma coisa normal. Ninguém estava à espera de uma coisa dessas, não é? Nunca tivemos a esquerda em Portugal a ser a defensora, pelo contrário, era sempre a dizer austeridade nunca, Bruxelas está a impor coisas horríveis, e agora estão a defender exatamente o contrário do que diziam, porque antes era a defesa da redução do orçamento, era o cenário macroeconómico que o PS apresentou em 2015 e que era da autoria de vários economistas, mas sobretudo o Mário Centeno, não era um cenário que envolvesse déficits, não é? Sim, claro. Portanto, quer dizer, não se pode dizer que este PS
seja a favor O que eu estou a dizer é claro em Portugal que a esquerda é uma esquerda despesista, é uma esquerda a favor da redistribuição e não está preocupada com o grande mérito de Mário Centeno é exatamente ter conseguido introduzir, e o mérito de António Costa, porque mais importante do que o Ministro das Finanças nestas coisas é o Primeiro-Ministro. Claro. O grande mérito, o grande gênio de António Costa, coadjuvado muito bem por Mário Centeno, é ter conseguido introduzir isso como um fenómeno político positivo. E, de facto, funcionou bem. Quer dizer, as pessoas estão a favor. Acreditam, as coisas estão a correr bem. É claro, como é que é possível ter um excedente orçamental? Só há uma maneira, chama-se austeridade. É isso que nós estamos a ter. Estamos a ter uma austeridade mais férrea do que alguma vez tivemos. Agora, com o crescimento da economia, que aliás o Governo diz que é esperava-se então um orçamento mais ambicioso, no sentido de, ou não? Eu acho que... Para quem apregoa que está tudo tão bem e não era suposto ter um orçamento... Nós temos aqui, há bocadinho falávamos disso, claro que agora vou falar numa medida, é uma coisa que não tem significado, mas o alojamento local taxado a 50% em regime simplificado. Quer dizer, quando nós temos taxação de rendimentos de 35%, 40%, 50%, isto é um bocadinho ridículo, ou não? Eu nunca me vai ouvir muito menos ridículo. Eu acho que nós não temos essa história Susana, que nós temos impostos altos, não é verdade. Mas a Susana sente depois que tem o apoio da parte do Estado. Então não sinto. Então eu acho as escolas... Quer dizer, há ensino público, que apesar de tudo, os resultados do PISA, Portugal não está a crescer. Nós dizemos sempre o apesar de tudo, apesar de tudo é que é o grande problema, quer dizer, que é bom. Quer dizer, como é que se diz, os skills dos portugueses, as competências das portuguesas e portugueses estão a aumentar claramente. As novas gerações que estão a entrar no mercado de trabalho são muitíssimo mais formadas do que as gerações anteriores. E foi o Governo que fez isto. Não foi o Governo. Este é que é o ponto engraçado, o ponto fundamental é porque a economia é o Governo. Não, isso não é. As baixas taxas de juros é o Governo. Não é. Porque quando isto tudo vou para o torto e as taxas de juros começarem a subir, o Governo não vai dizer que a culpa é dele, vai dizer que a culpa são dos outros. João Luís, não foi isso que a Isabel me perguntou. O que a Isabel me perguntou foi se nós, quando pagávamos impostos, víamos ou não víamos o retorno disso em serviços públicos. E eu considero que sim. O país é seguro. Eu penso que vemos. Vemos um país seguro. Olhe para os transportes, olhe para a saúde. Vê? Os transportes, este ano houve uma medida verdadeiramente revolucionária, que foi a diminuição substancial do preço dos transportes públicos, que evidentemente levou a um congestionamento, mas parece que neste orçamento vai haver um esforço de investimento em material circulante, vai haver a expansão das redes de metro. Portanto, quer dizer, Portugal não é um país, os impostos não são muito elevados, não são sequer mais elevados do que, por exemplo, a média da União Europeia. Portanto, é natural que nós tenhamos serviços públicos que estão em linha com os impostos que pagamos, que são impostos um pouco abaixo da média naquilo que é o contexto da União Europeia. Nós não podemos querer ter os comboios alemães naquilo que é o contexto da União Europeia. Mas quer dizer, não podemos querer ter os comboios alemães e pagar os impostos portugueses. Portanto, não... Eu acho que é importante clarificar as coisas, porque de facto há muita nebulosidade à volta disto. Nós pagamos muitos impostos. A resposta é não. A nossa carga fiscal não é muito elevada na média da Europa. Agora, as nossas taxas de imposto são das mais elevadas da Europa, em todas as taxas marginais. As taxas marginais e as taxas médias. Agora, quando vamos ver quanto é que de facto está a retirar, é muito pouco. Nós temos das taxas, por exemplo, nos salários, nós temos das taxas mais altas de IRS e das coletas mais baixas por salários. O que é que isto quer dizer? Temos uma enorme fuga. Então qual é a resposta? A resposta é, aqueles que pagam impostos, pagam muitos impostos. Há muita gente que não paga impostos. Claro. Portanto, o país como um todo paga muitos impostos. A resposta é não. Agora, todos aqueles que pagam impostos, pagam muitos impostos. E o mesmo se pode dizer em relação à despesa. Portugal tem muita despesa pública. Se compararmos com a média europeia, mais uma vez, não. Estamos a média, estamos até um bocadinho abaixo do meio. Agora, de facto, temos uma enorme quantidade de desperdício. Temos uma enorme quantidade de dinheiro que é gasto em coisas que não têm utilidade para as pessoas, que não têm benefício e que são interesses à volta disso. Que é, temos à volta da educação uma enorme quantidade de pessoas que não estão a dar aulas e que estão a gastar imenso dinheiro. Na saúde há uma enorme quantidade de desperdício. Vamos ver uns atrás dos outros. E temos, sobretudo, uma outra coisa que, aliás, está por trás desse problema que falou do orçamento local, que é grupos instalados que capturam o governo a seu favor. Qual é o problema dos 50%? Não tem nada a ver com as receitas fiscais, tem a ver com os hotéis, que não querem que o alojamento local exista. E conseguiram capturar o Ministério das Finanças para lhe dar isso. Isso acontece cada vez que há um negócio novo. O problema que nós temos é uma enorme quantidade de interesses instalados e quando nós estamos a tentar voltar à situação de antes da crise, é para alimentar esses interesses instalados. Nas últimas eleições, se nós olharmos
para a retórica, não se falou dos problemas reais do país, praticamente não se falou de demografia, praticamente não se falou de falta de capital, praticamente não se falou da banca, não se falaram dos problemas verdadeiros, mesmo o ambiente falou-se muito pouco. E de que é que se andou a falar? Dos temas do costume, funcionários públicos, os pensionistas, os professores, os médicos, ou seja, dos grupos instalados que vivem à conta do Estado e que não são maus, não são bandidos, não é preciso dizer que sejam horríveis. Agora, de facto, têm um poder político muito forte, fizeram-se passar como grandes vítimas da crise. E qual é o problema mais grave disto tudo? Desaparecem os pobres. Porque a política portuguesa não trata dos pobres, trata só dos interesses instalados. Então, em primeiro lugar, a questão das taxas marginais serem elevadas, quer dizer, mesmo a taxa média de imposto do escalão mais alto não é excessivamente elevada. É verdade que há muitas pessoas que não pagam impostos. Por exemplo, há 2/3 das empresas que não pagam IRC. Sim. E das famílias é mais ou menos metade. A questão, isto não é fuga, isso é simplesmente que as nossas empresas têm volumes de negócios baixos e que as nossas famílias têm rendimentos baixos. O que não quer dizer que não haja, evasão fiscal, isso há em todos os países. Eu penso que nós hoje em dia em Portugal temos, apesar de tudo, uma máquina fiscal há empresas que dão prejuízo há não sei quantos anos. Muitíssimo mais eficiente, que permite, enfim, apesar de tudo, ir minimizando esse problema da evasão fiscal. Agora, a questão de nós termos muitas pessoas e muitas empresas que não pagam impostos é simplesmente que as pessoas têm rendimentos baixos e as empresas são as nossas empresas, uma grande parte do nosso tecido empresarial são empresas realmente que são pequenas, que trabalham em setores muito tradicionais. E, portanto, não são empresas que gerem, assim, grandes lucros para haver impostos. E depois, por outro lado, o nosso código, por exemplo, de IRC tem inúmeros benefícios fiscais, tem créditos fiscais à inovação, ao investimento, tem possibilidade das empresas reportarem prejuízos para vários anos para a frente, etc. E, portanto, tudo isso faz com que realmente se diminua a carga fiscal. Agora, eu também não vejo muito bem qual é o problema das taxas, ainda que as taxas marginais fossem potencialmente elevadas, quer dizer, o que nós sabemos hoje em dia acerca do impacto das taxas marginais na atividade económica, seja das empresas, seja das pessoas, é que as taxas, o imposto tem sobretudo... Nós costumamos ter, há muitas vezes em Portugal, os assiste um bocadinho quase como pensamento mágico. Não, vamos diminuir os impostos para aumentar a atividade económica. Quer dizer, o que os estudos internacionais mostram, eu digo estudos internacionais, porque em Portugal nós não temos estudos sérios acerca do impacto dos impostos na economia, e não os temos por falta de informação. Mas em países como os Estados Unidos, como o Reino Unido, como os países nórdicos, onde as autoridades tributárias disponibilizam à comunidade académica dados empresa a empresa e família a família para se perceber exatamente qual é que é o impacto das tais taxas marginais nas atividades, o que nós vemos é que a maior reação da atividade económica, que tem um nome técnico que eu aliás aprendi com o João Luís César das Neves, elasticidade, aprendi e muito bem, porque ele é um excelente professor. Portanto, a maior elasticidade vem da margem da participação, ou seja, da margem da atividade, vem das empresas que fechariam e abrem, ou das empresas que estariam, digamos, num setor a fugir aos impostos e passam a pagar impostos, embora essa nós observemos com muito mais incerteza pela própria natureza do problema. Portanto, a maior parte da reação dos impostos, das pessoas aos impostos, tem que ver com, e vou agora centrar-me nas pessoas que é mais fácil dar o exemplo, tem que ver com a decisão de trabalhar ou a decisão de procurar emprego com mais afinco para encontrar emprego, etc. E isso quer dizer que se nós quisermos realmente estimular a atividade económica através das taxas marginais de impostos, o que nós devíamos fazer é algo que, aliás, estava no programa do PS em 2015, pela mão do Mário Centeno e que chegou a ser implementado, que são taxas marginais negativas nas pessoas mais pobres, ou seja, subsídios aos salários, que levam a que as pessoas decidam passar, não só melhoram a qualidade de vida, enfim, e o rendimento das pessoas, mas levam sobretudo a que esta grande margem, de facto, de reação da atividade económica aos impostos, que é a margem das pessoas decidirem ou conseguirem trabalhar, porque põem mais esforço à procura de emprego, e portanto essa é a grande margem. Agora, o que nós sabemos, a evidência da margem real, que é aquela que realmente tem que ver com a atividade económica, das taxas marginais de imposto mais elevadas, é que essa margem é muito baixa. Há margens que
tem que ver com a carga fiscal, ou seja, de facto as pessoas reagem muito às taxas marginais elevadas, os contribuintes mais sofisticados, tanto do lado das empresas como do lado das famílias, reagem às taxas marginais mais elevadas com margens de otimização fiscal, colocando lucros fora do país, imigrando, no caso dos contribuintes, pessoas mais sofisticados, Sim, ou abrindo pequenas empresas onde põe o seu rendimento de trabalho de forma escondida, etc. Portanto, Isto que isso ela são está a margens... explicar, e que é tudo verdade, é absolutamente decisivo no alojamento local. Porque aí eram empresas que não existiam, que passaram a existir e que o governo não quer que exista. Exatamente, Com taxa de aproveitaram. 50% é para tirar do mercado, é isso que eles querem, é esse o propósito. Claro. 50%, portanto, metade daquilo que nós estamos a receber é para ficar é um no exagero. É para ser incorporado. Tá bem, É para ser incorporado. é para Portanto, ser na verdade, não é incorporado. 50%, Exatamente, não é? mas É estamos 50, no máximo 5 vezes 4. Estamos a falar de um impacto à maneira devastador. No O que vai, máximo 20%. vai acontecer? Vai haver Eu uma não tenho enorme a certeza. clandestinidade. Vamos Susana, ver. As pessoas vão continuar a fazer sem declarar. Vamos ver. Falou há bocadinho na educação, quando eu lhe fiz a pergunta de se via que os serviços públicos compensavam, de alguma forma, justificavam. Mas posso só dizer uma coisa? É que é importante perceber que a questão do alojamento local é uma questão também que tem que ver com incentivar a que estas casas sejam disponibilizadas no mercado das pessoas que cá vivem, não é? E, portanto, não... Mas, por exemplo... Mas eu estou de acordo, a questão dos hotéis é uma vergonha, quer dizer, o IVA dos hotéis ser uma taxa reduzida é uma vergonha, é uma vergonha. Um caso Podemos típico dizer, de uma empresa instalada capturou... Claramente. E podíamos falar... aliás, também o IVA da restauração. Ou seja, não se percebe como é que o governo agora anda para aqui a brincar ao IVA da eletricidade e não mexe, por exemplo, no IVA da restauração ou no IVA dos hotéis. Portanto, vou concordar com o João Luís nisso. E neste orçamento, uma coisa que me parece, e eu já ouvi várias pessoas defenderem que algumas medidas até serão inconstitucionais, porque tem aqui exceções e exceçõezinhas para várias coisas. Mas, por exemplo, as contribuições extraordinárias não desaparecem, não é? Não desaparecem todas as contribuições, portanto são do mais ordinário que pode haver, é a conclusão a que chegamos. Sim. Estando nós numa situação favorável, o que eu estranho é que não se mexa em absolutamente nada disto, não é? Seria a oportunidade, era esta. Este orçamento tem já uma atitude de blasé, de displicência, não é? Mas isso é péssimo, isso é já porque não há... chegámos a uma altura em que o Governo está numa posição de meter-se em todo o assunto. Aliás, este orçamento tem para todos os gostos, não é? Exato. Não tem assim muito dinheiro, a gente vai ver nas medidas e aquilo não há nada de significativo. São trocozinhos para aqui, trocozinhos para ali, e é para poder dizer que fez, para poder dizer que faz. E temos todas para ter as margem coisas, de negociação parlamentar. Exatamente, para poder fazer depois é um governo minoritário que precisa de apoiar de ganhar o orçamento. E portanto, o país não tem nada a ver com este assunto. Isso é verdade. A majoração, aquela medida da majoração, eu estou aqui a misturar assuntos, mas a majoração da dedução para quem tem mais do que filhos até 2 anos? Não, 3, são 3. Acho que são 3 anos. Eu, por acaso, idade limite. Eu vi até 2 anos, mas de qualquer maneira não percebi se isto era uma aposta nos gêmeos ou qualquer coisa assim do estilo, mas isto é muito estranho. Porquê esse limite? Qual é a lógica subjacente a isto? Consegue entender? Eu? Sim. Não consigo entender. Quer dizer, eu consigo entender que o governo falar dos jovens, quer para para falar dizer da promoção exatamente da família, promover da a natalidade. não sei o quê. O que é extraordinário neste orçamento é que de facto não é um orçamento para tratar dos problemas, é um orçamento para fingir que trata dos problemas. É um problema, Trata de coisinhas para aqui, dizer, coisinhas ali. Para dizer que faz. Depois, isto tem realmente impacto na sociedade. Não é, nem sequer sabem responder. Não é? Se a gente fizer esta pergunta, nem sequer sabem fazer, não fizeram um estudo nenhum, não fazem ideia, não têm ideia. Mas pronto, mas disseram que sim. E portanto dá uma coisa, um brilharete quando se faz um discurso. Isso assusta-me um bocadinho, quer dizer, portanto, repara, o problema é que nós estamos numa linha de orientação onde os verdadeiros problemas do país, que são complicados e graves, estão completamente marginalizados. E isto não tem a ver com o governo, tem a ver com a oposição também. Estão completamente marginalizados do debate. Sim, foi sempre assim. E quando acontecerem os problemas, ninguém sabe muito bem quando, vai ficar tudo surpreendido. Mas quais é que são diga lá quais é que são os verdadeiros... Porque essa coisa de nós estarmos a voltar ao antes da crise, quer dizer, estamos a voltar ao antes da crise numa trajetória, não é verdade? A trajetória, por exemplo, das contas públicas, é verdade que o endividamento das famílias voltou a crescer, mas por outro lado, as empresas estão a investir,
pouco, de maneira incipiente, mas estão... endividamento. Nós continuamos a ter um problema gravíssimo de falta de capital. Temos um problema gravíssimo de falta de capital. A banca tem uma enorme quantidade de problemas, ninguém fala neles e ficam surpreendidos. Agora foi preciso passar as eleições. Mas estamos numa situação em que as contas públicas estão numa trajetória de consolidação. Com a 10ª dívida mais elevada do planeta. Claro, está bem, mas isso é um estoque. Agora, este ano, vamos começar a pagá-la. Mas quer dizer, não podemos... O que eu estou a dizer com isto é que... Ou quer apagá-la, a dívida. É um assunto que não fez parte de... Ninguém está... Vai tudo ficar muito surpreendido quando inverter o vento, quando as coisas melhorarem, e de repente a gente descobrir que a taxa de juros para outra vez. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Eu não acho que a taxa de juros não é sustentável, digo eu. Claro, a situação continua a não ser sustentável. Mas parece que está tudo resolvido. Portanto, o Governo diz que o problema está resolvido. Não, o problema não está resolvido. Mas está Nós temos um problema certa. Inacreditável. Mas estamos na trajetória certa desde que começámos a crescer. Desde 2013. Não, e agora vamos ter o governo anterior. E agora vamos, estamos na trajetória certa, é verdade, mas o problema é eu estar na trajetória certa, a andar ao pé coxinho daqui até para o Porto. Então o que é que o João Luís queria o quê? Queria ter superávites de 10% para... queria ter, como é que nós fazemos isso, não é? O que eu queria ter era, primeiro, com custo social. Um orçamento que olhasse para o crescimento. Se há alguma coisa que este orçamento faz é estragar o crescimento. Porque esta melhoria das contas públicas, é feita quase exclusivamente pelo lado da despesa. E do lado da receita. Espreme o país de uma maneira como nunca foi espremido. A carga fiscal é a maior da história do planeta. Mas está bem, mas... É a maior da história de Portugal. Primeiro ponto. Segundo ponto. Mas não é comparada com os nossos congêneres O investimento público não existe. Mas não é esse o problema. O problema é o Governo não tratou de se resolver a si própria, não tratou de se tornar amigo da economia, amigo da sociedade. Mas amigo da economia é o quê? Baixar os impostos? Amigo da economia significa fazer uma coisa que tivesse virada para o investimento, para o crescimento, para a produtividade. Não é isso que está a acontecer. Nós estamos a tentar espremer o mais que podemos o país para fazer um brilharete do lado das contas públicas, convencidos que o problema está resolvido e não está. É extraordinário o ministro Mário Centeno orgulhar-se do facto da economia estar tão boa quando ele é a pessoa em Portugal que mais destruiu o crescimento da economia portuguesa. Quer dizer, se olharmos para os últimos 5 anos, a pessoa em Portugal que mais deu cabo do crescimento, objetivamente, foi ele. Não houve ninguém que tivesse estragado tanto o crescimento. Portanto, ele pode dizer que, apesar daquilo que ele fez, a economia conseguiu crescer. Não é verdade. Agora, não é por mérito dele. Ele não tem mérito nenhum na economia estar a crescer. Ele tem imenso mérito. Não tem mérito nenhum da economia. O que é que ele fez para a economia crescer? Cortou o investimento? O que é que ele fez? Aumentou os impostos? O que é que ele fez para a economia crescer? Quer dizer, o que é que ele fez, objetivamente, que criou as condições, devolvendo rendimentos às pessoas. Foi a economia que produziu. Com certeza. Foram os trabalhadores que produziram. E ele o que fez foi esquartejar esse pouco crescimento que houve, grande parte dele puxado pelo externo, pela situação internacional. Mas também pela procura interna. Assim que a economia internacional virar, vamos ver imediatamente como é que o crescimento extraordinário... Sobretudo o turismo. O turismo é fundamental, as exportações são fundamentais. Ele, aliás, até inventou na conferência de imprensa um novo indicador que eu nunca tinha ouvido dizer, que é somou o investimento com as exportações e disse que temos um indicador muito alto, que é uma coisa nova que ele criou da cabeça dele, não sei de onde é que ele inventou esta coisa. Repara, de facto, o país continua a ter problemas gravíssimos na demografia, continua a ter problemas gravíssimos em termos de capital, continua a ter problemas gravíssimos na educação, continuamos a ter uma força de trabalho das menos formadas da Europa. Mas isso é o estoque, isso não se pode fazer nada. Pode-se fazer alguma coisa. Desculpe, é esse o problema que foi pago para resolver. O que se pode fazer é virar para esse lado, está a ver? É orientar para esse lado. Mas o que ele está orientado é para os interesses instalados. Ele está a servir os interesses instalados. Que, aliás, é o que faz sentido em termos políticos e ele não podia fazer outra coisa até porque é minoritário. Eu não estou a criticar a ele pessoalmente. Eu acho que, dadas as circunstâncias, o Centeno é o melhor Ministro das Finanças que a gente alguma vez podia ter. Porque, com o governo minoritário, apoiado pela extrema-esquerda, a ter conseguido chegar a este nível, é difícil encontrar uma pessoa que pudesse esperar algo tão extraordinário. Há um desfazamento ou não em relação ao discurso do crescimento e a maneira como as pessoas vivem e mesmo a Susana há bocadinho estava a falar, por exemplo, que sentia na educação, temos as taxas muito... Mas depois vai tudo lá para fora. Ou nas empresas que colocam depois, muitas vezes, as suas sedes em termos de impostos lá fora. As grandes empresas conseguem, não é? Sim, as grandes empresas que são as únicas que conseguem mesmo. As pessoas que não, eu outro dia falava com uma miúda que estava a fazer já o estágio de dentista e ela dizia-me, nós saímos daqui todos e não ganhamos mais do que 460 euros. 460, que é abaixo do ordenado mínimo nacional. Posso então dizer várias coisas. Número 1, claramente,
em todas as profissões. Portugal é um país de salários baixos, é evidente, é um desafio que nós temos, é um grande problema. E eu penso, aliás, que o ministro Mário Centeno, que é um especialista de economia de trabalho, sabe disso melhor do que qualquer um de nós. Portanto, nós temos um problema de salários baixos. Esse problema de salários baixos tem várias razões e nenhuma delas é muito fácil de atacar assim no curto prazo, ou seja, não há nenhuma varinha mágica no terreiro do passo que permita ao ministro Mário Centeno aumentar os salários. E que de facto também tem muito que ver com este problema das nossas qualificações. Problema de qualificações, quando nós vemos se nós distinguirmos entre as pessoas que entram no mercado de trabalho e as pessoas que estão no mercado de trabalho, as pessoas que entram no mercado de trabalho são extremamente qualificadas em média. O problema é que até me custa dizer que isto é um problema. Há pessoas que estão no mercado de trabalho ainda, que vêm de um tempo em que Portugal investia muitíssimo menos na educação do que hoje em dia, e que estão lá, quer dizer, e que não há assim grande maneira, não há nenhuma forma, pô-las fora certamente que não, mas também não há nenhuma forma de as educar, porque é difícil, quer dizer, isso está estudado e isso é sabido não só por economistas, como por neurocientistas, etc. É muito difícil dar às pessoas competências que elas não adquiriram enquanto eram novas e, portanto, isso é provavelmente um legado, não quer dizer que não se pudessem fazer coisas ao nível da formação de adultos, etc., e que não se pudesse melhorar, certamente, a infraestrutura do Instituto de Emprego e Formação Profissional, mas, quer dizer, nada disso vai ser nunca, assim, um grande milagre económico, porque aquilo que nós conseguimos fazer à formação das pessoas a partir de certas idades é sempre pequeno. Sim. E a partir de certas idades é a partir dos 12, 13 anos. Quer dizer, estou a falar disso, nem sequer estou a falar de pessoas com a minha idade, que já não sou assim tão nova. Enfim. E, portanto, isso é uma grande dificuldade. Relativamente à questão, agora perdi-me porque já estava... Não, estava a dizer que existe um desfazamento entre o discurso do crescimento e depois aquilo que se vive na prática. Isso foi uma altura em que quem é que foi alguém do PSD que tinha dito que o país estava melhor, mas os portugueses não estavam, não é? Eu penso que esse foi o grande desfazamento, acho que isso vem do governo anterior, não me parece que seja agora o caso, até porque, repare, as pessoas, quer dizer, não é assim, nós olhamos para os números da pobreza, os números da pobreza têm vindo a diminuir, a desigualdade tem vindo a diminuir, quer dizer, está bem, então a economia está a crescer, portanto, é evidente, agora é evidente que isto não é o paraíso. Não é apesar do governo, isso eu não estou de acordo, não é verdade. Não fez nada para haver crescimento económico, pelo contrário, fez muita coisa, não é verdade, fez muita coisa. Susana, diga lá o que é que fez, o governo, muita coisa que fez, vamos ver. Um dos motores do crescimento económico é a procura interna e, de facto, houve um aumento do rendimento disponível das famílias que se vê claramente nos últimos anos. E esse aumento do rendimento disponível, a taxa de poupança... Exatamente. É esse o ponto, não é? Nós não estamos virados para o crescimento, estamos virados para o consumo. E isso dá resultados políticos a curto prazo. Não, e também... E os problemas estruturais da economia aumentam. E põe as empresas a crescer pelo lado da procura. Tudo isso no curto prazo. Entretanto, o endividamento brutal das famílias, o endividamento brutal do Estado, o problema da falta de capital, a dificuldade na banca, nada disso está sequer a ser abordado. Não, os problemas da banca têm estado a ser, enfim, mais ou menos... Têm estado mais ou menos... Mais ou menos, mas é verdade que não são... Não estão a ser. Mais para mais ou mais para menos. A banca continua a ser o nosso... Quer dizer, embora... Continua a ser o enorme calcanhar daqueles da nossa economia, certamente. A grande novidade desta crise anterior, de 2010, é que se encontrou uma nova forma de lidar com estes problemas, são os chamados stress tests. O stress test é exatamente mostrar onde é que estão as coisas más, lidar com elas e resolvê-las. Portugal usa exatamente o método ao contrário, que é o problema do esconder, ignorar. E depois a seguir, de repente, pum! Né? O caso mais espantoso foi o caso do Espírito Santo, que teve 4 anos maravilhosos até arrebentar. Mas há mais, como todos nós sabemos, há mais. Eu aprendi dos meus professores que não se fala mal dos bancos individuais em público, embora o Parlamento ultimamente tenha dado farto de dizer mal e ninguém vai aos bancos por causa disso. Não se deve danificar a imagem de um banco falando mal dele em público, porque isso pode ter consequências gravíssimas em termos de sobrevivência. Pode ser uma profecia O autorrealizada. caso do Banif, com o célebre rodapé, é um exemplo disso, mas o caso das comissões de inquérito do Parlamento não são exemplos disso. Sim. Agora, não se conseguiu, de facto, olhar para o problema, limpar o problema, para depois os bancos, por exemplo, como a Irlanda fez, comecem a emprestar. É espantoso que os novos empréstimos às empresas estão em mínimos históricos, mas estão em mínimos históricos há 3 anos. Portanto, em que é que o banco está a ganhar dinheiro? Está a ganhar dinheiro para crédito ao consumo e crédito ao imobiliário. Isto não é saudável.
Tem toda a razão. Quem é que fala nisto? Quem é que são os políticos do governo ou da oposição que estão a olhar para este problema que evidentemente vai rebentar assim que o vento vir? Mas quer dizer, o problema da banca é simplesmente um aspecto do problema muito mais vasto do capital, que inclui também o capital humano, como estávamos a falar, portanto o problema da formação, que também é um grave. Nada disso está minimamente contemplado nas linhas estratégicas deste governo e do governo anterior. Não estão lá, não existem. Temos o problema da fecundidade, que é um outro aspecto que tem a ver com o capital humano, e portanto estamos a arranjar medidinhas para poder dizer que se faz sem o mais pequeno impacto real nestas coisas. E, pelo contrário, as coisas grandes... Mas aí, porque além de não haver o estudo sobre as tais, os impactos dos impostos, etc., também não há sobre as medidas que já existem e que são tomadas. Nunca se vê qual é que é há estudos, por exemplo, sobre os créditos fiscais, à inovação e ao investimento, e parecem ter efeito. Portanto, os benefícios fiscais em CDRC... Faltava que não tivessem, não é? Não faltava que não tivessem, não podiam não ter. Vale a pena ao custo que estamos a gastar. Exatamente, isso é uma questão. Se não tivesse efeito nenhum, então seria mesmo mau. Não é verdade que não haja... É assim, as taxas efetivas de tributação das empresas, por exemplo, que investem ou que inovam, são baixas porque realmente elas conseguem reduzir uma parte importante do custo e, portanto, não é verdade que o governo esteja a espremer a economia, até porque, quer dizer, não é isso que se vê, quer dizer... Desculpe, mas quer dizer, mas todos muito difícil com este nível de impostos mas não é se verdade, dizer que a não é economia está a estimar a economia. Nós, qual nível de impostos? Nós só temos um terço das empresas que pagam impostos. Qual é o nível de impostos? Diga lá. Toda a redução do déficit, que foi feita por aumento de receitas e cortes, essencialmente, aliás, naquela parte, mais uma vez, que é uma parte de poupança, que são os custos de manutenção. São os custos, não é um problema de investimento novo do Estado. É estar a desgastar o capital. Mais uma vez, o mesmo problema. Portugal, desde que entrou no euro, desde antes até de entrar no euro, está a viver a comer capital, está a vender as patas da casa e a comer capital. Este problema é um problema gravíssimo. Nós estamos a comprometer as gerações futuras, não é? Que, aliás, nem sequer nascem, portanto, estamos a comprometê-las em termos físicos. Não é? E estes problemas são os problemas verdadeiros do país, não passam nem muito nem pouco pela linha de orientação das grandes opções do plano, que ainda por cima é um outro documento que a gente não está aqui a falar, só falamos do orçamento, mas que é suposto ser as grandes opções do plano. Eu posso, em primeiro lugar, é verdade que o investimento foi claramente o parente pobre dos últimos 4 anos. Isso não há nenhuma dúvida. Não houve ano nenhum em que se tivesse executado todo o investimento que estava previsto no orçamento e, portanto, foi claramente uma técnica usada pelo Terreiro do Paço para controlar o déficit, não há nenhuma dúvida disso. E isso tem consequências que nós estamos a ver não só no Serviço Nacional de Saúde, certamente, mas também nas escolas, com as histórias que vem nas notícias de escolas onde chove, da questão do amianto, que não conseguimos tirar o amianto. Como é que é possível? Isto é uma vergonha. Tantos anos depois e continuamos. Não pode ser, não é? Um risco enorme de saúde pública. Pronto, nos tribunais, nas escolas, quer dizer, sítios onde nós estamos a receber as populações mais desfavorecidas, não é? E mais frágeis, principalmente no caso do corpo das crianças, como nós sabemos, pela dimensão, pela superfície de contacto, são dos corpos que são mais permeáveis aos riscos ambientais e, portanto, é completamente, quer dizer, é uma vergonha. Eu vou usar a palavra, sei que não se pode, não sei, mas quer dizer, é verdade que ter um governo de esquerda, um governo do PS apoiado pela esquerda parlamentar, não ter conseguido avançar aos 4 anos entre as gotas da chuva, não investindo, parece-me realmente uma das grandes falhas dos 4 anos anteriores, e que agora, enfim, neste orçamento parece haver um aumento da vontade de investir, mas vamos lá ver se ela depois é executada. Portanto, já houve atrás, não é? E, entretanto, o que acontece é que o investimento, como o João Luís disse, e bem, ou seja, o capital é um estoque, e, portanto, é um estoque, quando ele está dilapidado, depois é preciso colmatar essas falhas passadas, e isso vai nos custar imenso dinheiro e vai custar muito dinheiro às gerações futuras. Isso é um problema. A questão da fecundidade ou da fertilidade, apesar de eu ser mãe de uma família numerosa... Somos todos aqui, portanto, estamos à vontade para falar disso, mas a verdade é que, quer dizer, nós temos claramente um problema a prazo de crescimento da população em Portugal, que vai ser um problema que vai... tem um problema que também tem a ver com a sustentabilidade do sistema de pensões, portanto, com a população a envelhecer
e uma perda estimada de 2 milhões de pessoas até 2050. E que também podíamos conciliar isso com alguma política Agora, de nós imigração. temos imigração, pois claro, ou seja, o mundo em si, o mundo é um lugar com excesso de população, não com falta. E, portanto, e repara, é muito mais rápido resolver o problema da população aceitando imigrantes, porque as pessoas chegam em idade ativa. Mesmo estas medidas de apoio às famílias, que me parecem perfeitamente irrisórias, não me parece nada que seja assim que as pessoas vão ter mais filhos. Claro. De todas as maneiras, quer dizer, estas pessoas vão se tornar produtivas daqui a 25, 30 anos, aqueles que vierem nascer, portanto, não é... Claro, há aí um gap. O problema da fecundidade não é um problema produtivo, não é um problema económico, o problema da fecundidade é um problema cultural. Quer dizer, eu não estou preocupado com o futuro da economia portuguesa por causa de não termos filhos. Mas está preocupado com as pensões ou não? Não. Está preocupado com o futro da cultura? Isso resolve. Estou preocupado com a cultura portuguesa. Quer dizer, então, o que eu estou a dizer é, outros vêm para cá. Não vou comprar essa. Nós também viemos cá, estavam cá outros e a gente ocupou este espaço. Portanto, eu não mas nós somos, como sabe, temos herança cultural desses outros, vamos chamar outros, quisermos, quer dizer, nós... Temos, mas o problema fundamental é, se não tivermos portugueses, se não tivermos portugueses, o que vai acontecer é, vai mudar a natureza deste país. Vamos passar a ter um outro país. Não é um problema da economia, como disse. Mas isso é um também é a migração, isso resolve. Aliás, por outra coisa, quando temos menos gente, os custos variáveis diminuem, os custos fixos aumentam, mas os custos variáveis diminuem. Há um problema é preciso ajustar, a economia ajusta-se, tem uma grande facilidade de se ajustar. Mas demora o tempo e Não há o problema, João, isso há o problema das pensões, há o problema das pensões. Ou seja, não é só uma questão de menos gente, mais gente. É uma questão de pirâmide etária. O crescimento económico, o problema das pensões é um problema que não é um problema económico, é um problema financeiro e é um problema financeiro resolúvel. Portanto, então, mesmo como é que se resolve? Anda tudo à procura da resolução e ainda ninguém conseguiu. Se há mais dinheiro, porque a economia está a crescer, não, isso é verdade. É claro que há mais possibilidade de pagar, não é? O problema é, nós hoje temos mais gente a receber e menos gente a pagar. Mas os menos que estão a pagar produzem mais do que os muitos que estavam a pagar antigamente, graças ao crescimento. E, portanto, o problema é, não podemos manter as regras que tínhamos. E esse é um problema financeiro. Claro. Nós não podemos que os que paguem continuem a pagar o mesmo e os que recebem continuem a receber o mesmo. Mas esse é claramente um problema financeiro, porque o bolo por pessoa é maior. Portanto, não há um problema económico na Segurança Social, é um problema financeiro na Segurança Social, é um problema de regras. Pois nem sequer este nem o segundo discutem um problema político, é saber qual é o Instituto do Estado que fica com a responsabilidade, que é o problema mais parvo dos três. Agora, eu penso que o problema da Segurança Social, não sendo um problema secundário, evidentemente que é um problema grave, mas é um problema que tem resolução. Agora, tem resolução, mas nós vamos crescer às da economia, o futuro da cultura portuguesa é que não tem resolução. Mas eu não sei o que é a cultura portuguesa. Mas o facto de não saber o que é a cultura portuguesa é o problema. Não é problema nada, não é nada. É uma sorte. O problema fundamental é que a geração atual não sabe o que é. Não, a geração atual, eu já não sou da geração atual. Esse é o problema. Não é verdade. Não há, eu acho, não há cultura portuguesa. Pronto, é esse o problema. Portuguesa? É exatamente esse o problema. Estamos finalmente a tocar na questão. Mas o que é que é? Mas então defina, diga lá. Sabe, diga. Mas sabe, diga. Mas como é que vou fazer agora? Nós estamos a falar sobre o orçamento. Está bem, mas o João Luís é que veio aqui. Não, o João Luís é que veio agora aqui dizer que era preciso o problema das pensões era o problema a fecundidade por causa da cultura portuguesa. Diga-me lá o que é isso da cultura portuguesa. Eu não sei, eu não sei. Os meus filhos, por exemplo, são estrangeiros. Mas nós também podemos. Os meus filhos são estrangeiros. Então é o quê? Isso é um problema? É exatamente esse. Não tem lugar aqui, temos que viver com mas esse era uma das discussões que se calhar valia a pena ter. Pior do que deveriam se não fossem estrangeiros. Os seus filhos vão viver muito pior do que viveriam se não fossem estrangeiros. É esse o problema da cultura. Diga lá. O problema de desenraizamento. Aliás, esse é o problema do extremismo. Porque a principal manifestação da falta de cultura é exatamente o nascimento dos extremismos, os momentos dos radicalismos que estão neste momento a subverter todo o sistema europeu. Por acaso Portugal ainda é uma exceção, mas não sei quanto tempo. E exatamente são essas as dificuldades. Tudo isso nasce de nós estarmos todos centrados do lado da economia, estamos todos centrados do lado das finanças e não estamos a perceber que o problema fundamental deste... Bem, mas vamos ver, mas agora também estávamos a discutir o Orçamento de Estado, que é uma coisa mais concreta. É bom não fugir para esse lado. Enraizamento é aquilo que nós temos em comunidades do interior de Portugal, que tem muito pouca mobilidade social, muito pouca mobilidade geográfica, mesmo dentro do contexto de um país que nós temos, que é uma coisa super pequenina. Essas pessoas são extremamente enraizadas e têm 2% de votos no Chega. Portanto, não estamos cá a falar de desenraizamento. A pessoa ser multicultural e a pessoa, no caso dos meus filhos, por exemplo, mas enfim, são apenas um exemplo, terem a sorte de poderem abraçar duas culturas, é uma coisa boa e é uma coisa
Isso é verdade. E é uma sorte. Não é esse o problema. Não, o João Luís acabou de dizer que eles iam viver piores porque eram desenraizados e vão viver pior, não sabemos. Mas vai ver. Mas o ponto não é esse. O ponto primeiro é o orçamento e, portanto, eu proponho que a gente voltasse ao orçamento. Eu penso que a fecundidade, a questão da fecundidade há aqui uma questão, eu não parece que nós vamos resolver o problema da sustentabilidade demográfica de Portugal promovendo nascimentos. Parece-me pouco provável. Agora, há outra questão que a mim me é mais cara, que é dizer que as pessoas que querem constituir uma família que possam realizar esse seu desejo. E, aliás, houve um inquérito aqui há uns anos do INE feito em conjunto com o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, em que se mostrava realmente que eu nunca sei se é fertilidade ou fecundidade, e peço desculpa pela minha ignorância, porque eu sei que os dois termos para os demógrafos são diferentes, mas em que, de facto, o número de filhos desejados estava bastante acima do número de filhos que as pessoas de facto tinham. E, portanto, isso mostra que as pessoas não têm filhos porque não podem. Mas também dizia que não era uma questão de agora, de não dinheiro, parece que seja uma... Não, assim. eu acho que é uma questão de dinheiro, mas não é uma questão de dinheiro com benefício fiscal nos 3 anos, nos primeiros 3 anos de vida. Não são os mais ricos que têm mais filhos e os meus... Não, são os mais ricos que têm mais filhos, enfim, em média, os mais ricos têm mais filhos. Um estudo mostrava ao contrário. Basta dizer que nós estamos aqui temos aqui 3 anos ao longo desta... E estamos nos mais ricos, portanto. Todos os países, claramente nos mais ricos, obviamente. Todos os países europeus tiveram este problema há 15, 20 anos. E continuam, muitos E deles. resolveram grande parte Como é deste que problema. resolvem? Porque basta olhar para os números. Se olhar para os números, a descida já acabou nos outros países da Europa e começou uma subida lenta ainda, mas aconteceu. Portugal está ainda a descer. Esse é que é o ponto. Portanto, como é que a gente trata este problema? É muito fácil olhar para os outros. Nós temos neste momento uma enorme panóplia de políticas de promoção da fertilidade. Isso é verdade. Na Europa, temos as boas e as más e as horríveis. Embora, enfim, o impacto estimado é dizer... O problema não é esse. O problema é que este assunto não existe no debate político português. É um assunto que ninguém trata. Não, talvez é agora se comece a falar um bocadinho. Mas esse é o problema. Enquanto que nos outros países este problema era um problema central, mas aqui em Portugal não existe. Todas as medidas fiscais têm um impacto bastante reduzido, a não ser que sejam extremamente generosas, como, por exemplo, no caso francês, onde até a pessoa consegue deduzir fiscalmente o custo com babysitters. Pronto, são prémios aos ricos, é preciso dizer isso claramente, portanto, são formas de ajudar os mais ricos a ter mais filhos, enfim, é uma escolha política, nem sequer estou aqui, não estou necessariamente a criticá-la, estou só a dizer que temos de ter consciência que todos os benefícios da natalidade que sejam em sede fiscal, neste caso, por acaso, são deduções, portanto, vêm em euros e é diferente. Agora, todos aqueles que configurem um crédito de imposto são mais generosos para os mais ricos e, sobretudo, aqueles em França que têm que ver com a dedução das babysitters, quer dizer, quem paga babysitters são as pessoas mais ricas, os mais pobres não fazem isso. Agora, há coisas que têm que ver com a nossa cultura até laboral, não é? O nosso mercado de trabalho é um mercado de trabalho muitíssimo pouco amigo das famílias, as pessoas trabalham, é um dos países onde se trabalha mais horas, é um dos países onde a percentagem de pessoas que trabalham a tempo parcial é inferior. Nós vamos, por exemplo, à Holanda e há uma percentagem substancial, agora não tenho aqui o número em mente, de pessoas, tanto mulheres como homens, que trabalham, por exemplo, assim, 4 dias por semana. Evoluímos um bocado com as Continuamos. licenças As licenças Tem a são ver boas. que na Holanda são 2 vezes ou 3 vezes mais ricos. Claro, mas Isabel, evoluímos com as licenças de parentalidade, mas isso é sempre a mesma coisa, temos as licenças de parentalidade mais generosas. Agora têm medo de dizer que estão grávidas, são os homens que têm medo de dizer que estão grávidas. Não, mas nem é isso, é que as dizer tudo. As crianças, educar uma família, como nós aqui à volta da mesa sabemos, não se esgota quando a criança tem 6 meses ou 1 ano. Quer dizer, depois disso claro. E é algo que realmente consome muito tempo e, portanto, aquilo que eu reparo, por exemplo, no meu caso, que tenho uma vida que me permite ter 3 filhos, é porque de facto tenho a sorte de ter uma ocupação profissional que, apesar de exigente, etc., me dá uma flexibilidade que me permite dar apoio à família. Pronto, e de facto isso é algo que a maior parte das pessoas não tem, infelizmente. E eu, digamos, eu sou muito mais sensível a esta agenda do apoio à família numa perspectiva de deixar as pessoas ser felizes. As pessoas quem não quer constituir família parece muito bem que não constitua, e quem quer que realmente este número do INE, não é, entre a fecundidade desejada e a realizada, esse a mim parece-me um gap de bem-estar das pessoas e de felicidade, e isso eu acho mau. E, portanto, agora não me parece que este benefício vá resolver. Que medidas é que não deixaria passar neste orçamento? Que são, de facto, todas medidas muito avulsas. Não há aqui parece-me a mim, daquilo que já conhecemos. O que é que eu não deixaria passar? Este é um detalhe, é uma piada, mas eu tive que escrever um artigo para o Público numa hora
na segunda fará à noite, não é? Ainda antes, acabei por mandar aquilo antes do documento oficial ser conhecido. E encontrei lá, este aqui também é para provocar aqui o João Luís, encontrei lá um crédito fiscal aos donativos para a organização das Jornadas Mundiais da Juventude, superior ao crédito fiscal, por exemplo, que é dado às empresas que pagam os espaços sociais aos seus trabalhadores. Portanto, deixo aqui um apelo, se alguém me estiver a ver, do grupo parlamentar do PAN, por favor, não deixem passar isso, que essa parece-me bastante mazinha. Concorda ou não? É esquisito? Não vou comentar, nem vale a pena comentar. Que medida é que não deixaria passar? Não, eu acho que nem sequer há medidas aqui, há uma data de coisinhas, pequenas coisas, é difícil encontrar uma medida, são muitas coisinhas pequeninas, não é? Então, já foi responsável por um orçamento, também já falámos nisso. Não fui responsável. Não, responsável não, já participou. Já participei, há grande distância, há muitos anos. Mas um orçamento, o que é que devia ter que não tem seguramente? Essa tal solidez e essas reformas de que falava? O problema é que este orçamento vem na sequência de uma linha que está marcada e que está a cumprir essa linha, e essa linha passa bastante ao lado de alguns problemas grandes da economia portuguesa. Portanto, é uma linha que se apostou num objetivo muito claro que tem a ver com a conta das contas, é um excelente propósito, não tenho nada contra esse, mas não o está a fazer daquela maneira que devia. Portanto, não está a reestruturar o sistema, não está a fazer mudanças na Segurança Social, não está a alterar o sistema de saúde, não está a modificar. Portanto, é um assunto que não trata. O ponto é, o que nós temos está muito bem, vamos só tentar arranjar os meios e vamos espremer a economia ao máximo para dar os meios para essas coisas funcionarem. Esta lógica vai perpetuar os vícios que estão instalados no sistema, vai aumentá-los e está a aumentá-los. Está a aumentá-los. E isto é necessário porque é um governo minoritário e precisa ter o apoio destas classes. Conseguiu fazer algumas modificações, precisamente ter o apoio da extrema-esquerda, quer dizer, só é possível cortar brutalmente nos custos de manutenção e do funcionamento dos serviços, porque a esquerda, que estava atenta quando era os outros a fazerem, mesmo o PS, quando era o PS a fazê-lo, estava sempre atenta, punha-se aos gritos. Agora está envolvida no sistema, vamos ver se ainda vai ser, mas até agora esteve, e portanto esteve ficou silenciosa, não é? E portanto o governo conseguiu fazer estas coisas, porque é que o ministro Centeno conseguiu fazer estas coisas e nenhum outro ministro anterior, que são muitos, não conseguiu. Eu acho que o grande segredo, são dois segredos. O primeiro segredo é a crise horrível que nós tivemos, a maior desde a Segunda Guerra Mundial, que evidentemente agora qualquer coisa se alivia, sabe bem, estamos contentes. Então, também a seguir a uma tempestade horrível, qualquer coisa corre bem. E a segunda razão tem a ver com o apoio da esquerda, que de facto não tem estado atenta como estava, pelo contrário, tem estado a defender. Não é? Eu já tive em debates onde vi o Bloco de Esquerda dizer coisas que antigamente só o CDS é que dizia. Claro, e agora o Bloco de Esquerda também já disse porquê. Está envolvido, e isso, aliás, teve consequências negativas, precisamente para essa esquerda, porque agora o voto de protesto, que é um voto muito importante e que está a subir, agora foi dos partidos pequeninos. Esta subida dos partidos pequeninos, em grande medida, do meu ponto de vista, é um castigar dos dois partidos que eram os partidos de protesto, que sempre lá estiveram como partidos de protesto, e que agora, de repente, estão junto ao governo. São aliados. Eu queria dizer uma coisa que eu, se calhar, não deixava passar, que é esta coisa que eu, por acaso, ontem tive numa conferência onde estava o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e que falou desta medida, entre outras, que é a questão do agravamento do imposto de selo do crédito ao consumo. Eu queria dar a seguinte notícia às pessoas que redigiram este Orçamento de Estado. As pessoas não se endividam, o preço é uma variável, o preço que é a taxa de juro e, portanto, neste caso, quando há um imposto sobre ele, enfim, agrava o preço do crédito, não se endividam, não reagem muito pouco ao preço, as pessoas endividam-se porque não percebem muito bem, em primeiro lugar, portanto, não percebem muito bem as consequências que aquilo vai ter na sua vida, e em segundo lugar, porque estão permanentemente a ser alvo de mensagens e de campanhas extremamente agressivas por parte das organizações, das várias instituições de crédito, que oferecem crédito ao consumo e, portanto, se realmente querem resolver o problema do endividamento das famílias, não é com um agravamento de 0,128% para 0,141% na utilização de crédito ao consumo por prazo inferior a um ano, que lá vão, isto não vai fazer absolutamente nada, é ridículo. Até pode ser perverso, pode até aumentar esse endividamento que as pessoas têm de pagar mais. Depois têm de pagar mais, exatamente. Portanto, aqui temos uma medida em que eu e o João Luís eventualmente estaremos de acordo. Se querem combater o crédito ao consumo, e é uma excelente ideia, não é por aqui que lá vão, tem aqui com medidas que têm que ver com o acesso
e com a informação, não é com medidas de preço. E há bem pouco tempo nós tínhamos proibiram-se os anúncios do crédito ao consumo na televisão, há 4 anos, na fase, ou há 5. Isso é uma medida que pode funcionar. Agora, claro... Mas depois, claro, acabou a crise. Exatamente, e aí eu estou totalmente de acordo com o João Luís, os interesses instalados, ou seja, o lobby do crédito ao consumo, está a trabalhar. Agora, é preciso dizer, esta atitude deste orçamento, pior que os anteriores, que é fazer pequenos ajustamentos, dar um benefício aqui, o benefício aqui, corta o aumento de imposto ali, é o pior possível. Isso é verdade, isso é verdade. O próprio Mário Centeno sempre defendeu transparência e simplicidade. É exatamente o contrário. Claro. Estamos de acordo. Há uma expressão, deixe-me só dizer, do Fernando Rocha Andrade, que uma vez ele ouviu a dizer numa conferência, que é a árvore de Natal, a fiscalidade da árvore de Natal. E isto é exato. Aliás, não podia ser mais apropriado, uma vez estamos a uma semana do Natal. Este orçamento é claramente isso, é imaginaçãozinha, isso é péssimo. Muito mau, é muito mau. Estamos de acordo. A Margarida Magalhães pergunta para o João César das Neves, na sua opinião, o que é que se poderia fazer em relação ao crédito ao consumo e à habitação para evitar consequências futuras? Era exatamente disto que estávamos a falar agora em relação ao crédito ao consumo, à habitação, não falámos. Há aqui um problema de, quer dizer, o problema original vem da banca, não é? Quer dizer, a banca está-se a atirar para o crédito ao consumo, não é uma coisa normal, mas o problema é porque é que a banca não está virada para o crédito ao investimento, porque é que a banca não está virada para o apoio da economia. Não é? Claro. O pouco investimento que temos é essencialmente autofinanciado pelas empresas. E, portanto, os bancos estão aflitíssimos, não é? Os bancos estão em enormes dificuldades, porque as taxas de juros estão muito baixas, não é? Às vezes até mesmo negativas. Eles têm que se sustentar por estas taxas, por estas coisas que eles inventam de comissões e não sei o quê. E, portanto, eu percebo a situação da banca. A banca está desesperada. E pior do que isso, quer dizer, Portugal, que foi um país que estava quase integrado nos mercados internacionais de capitais antes da crise, está a cortar essas relações. Quer dizer, é extraordinário, porque se amanhã uma empresa portuguesa, aqui em Portugal, quiser, uma que tenha grande visibilidade pode ir lá fora, mas que quiser ir ao mercado internacional, já terá dificuldade na banca portuguesa, porque a banca portuguesa está a perder esses contactos, já não faz. Não é? E, portanto, está toda virada para aqui, portanto, o crédito a consumo neste momento é de sobrevivência, está tirada que nem gata bofa. Portanto, como eu digo, a Susana já disse há bocadinho, é de uma violência, de uma agressividade, ainda não chegou aos tempos áureos. Eu lembro de receber cheques em casa, eu cheguei a receber por correio cheques para eu depositar, sim. Isso foi o máximo. Ainda não chegámos aí, mas já há pouco falta, não é? E isso é... Mas os bancos também tiveram imensa culpa, porque eu lembro-me dos bancos a dada altura, para darem um crédito a uma empresa, juntavam-lhe uma coisa para o turismo, para fazerem viagens, para não sei o quê. Depois havia venda de talheres, venda de bachelas, quer dizer, pelo amor de Deus, também... Não, claramente. O comportamento das instituições de crédito aqui é verdadeiramente... Temos aqui uma outra pergunta. Imoral. De Rui Pinheiro, que a propósito deste orçamento e em relação aos recibos verdes, como é que se pode acreditar neste orçamento e naquilo que for decidido, uma vez que no ano passado o Governo ficou de integrar 30 mil, a Assembleia da República votou esta medida, de integrar nos seus quadros 30 mil precários e acabou por integrar apenas 10 mil. Agora, neste orçamento, já prevê mais medidas, mas essa não chegou ao fim. Foi suspensa. Esse é um dos casos típicos em que é preciso uma forma estrutural, não é? De facto, o problema é que os funcionários públicos têm tantas regalias, tantos benefícios, tantos instrumentos, que não dá para todos. Quer dizer, o Governo não consegue que todos os funcionários públicos, de facto, precisa, porque os recibos verdes são funcionários públicos verdadeiros que estão escondidos. Porque como é que isto se resolve? Sendo mais sensato na forma. Mas foi a tolice anterior que levou uma rigidez tal que depois a seguir tem que ser à picareta, quer dizer, quando a Troika vem e corta salários um mês, que é uma brutalidade, mas não pode ser. Mas isto tem tudo a ver com o quê? Com um sistema mal montado. Quer dizer, os funcionários públicos capturaram o sistema a seu favor, receberam. Depois, claro, não é possível aumentar esses funcionários públicos porque mais funcionários públicos não dá dinheiro para isso, e para os outros estão à porta, ansiosos para ver se conseguem entrar, querem ser reintegrados, mas estão a recibo verde fora do sistema. Portanto, como é que isto se resolvia? Claro que um governo minoritário, ainda por cima apoiado pela esquerda, não é fácil fazê-lo, mas a resolução do problema era tratar o assunto para torná-lo razoável, quer dizer, torná-lo com regalias equilibradas que permitissem ao Estado pagar aos funcionários que realmente precisam, e o sistema está montado.
não é. E depois a seguir promete isto tudo maravilhoso para que em ano de eleições, surpresa, surpresa, não pode cumprir. Pronto, mas os votos não se ganham com o cumprimento, com a promessa. Com a promessa, é isso é que... E ainda por cima, o Governo tem nas suas suas instituições, e não é só o Governo, são o Estado. Muitos casos destes. É o maior empregador e tem imensos casos destes. Se calhar podia começar por obrigar as empresas a resolver. Já não é a primeira vez, quer dizer, o Sr. Engenheiro Guterres em tempos também integrou tudo quando estava a Recibos Verdes dentro do sistema. Porque a lei é claríssima, diga-se de passagem, só não é depois aplicada. voltou a acontecer, mas é um sistema cíclico de que, deve-se dizer, os próprios funcionários públicos e os seus sindicatos são em grande parte culpados, não é? Por não serem realistas nestas coisas. Mas isso era uma das medidas mais importantes de reestruturação, que nem sequer se toca, nem sequer se fala, pelo contrário, finge que está tudo bem. Então, em ano de eleições, promete-se essas maravilhas que depois não se cumprem. Há um problema que é comum ao setor público e ao setor privado, que é a chamada dualidade do mercado de trabalho, não é? Nós temos a coexistência entre... Não é só no público, não é só no público, também no privado. De ter contratos de trabalho com muitos direitos, muito protegidos, com mais bem pagos, com maior segurança, etc. E depois temos contratos ao lado que são precários. E poucas pessoas em Portugal sabem melhor isto do que o Sr. Ministro das Finanças, que é doutorado em Harvard sobre este assunto. Ele sabe isso melhor do que toda a gente, não há nenhuma dúvida. Sim. A Bia Borges pergunta como é que olham para o orçamento do ponto de vista da educação, nomeadamente no ensino superior, e a retenção de pessoas qualificadas, nomeadamente ao nível de bolsas e outros incentivos. Susana, no ano passado lembro-me que falámos nisto, não haver incentivo, a propósito já não me lembro se eram bolsas para o ensino superior, não, tinha a ver com qualquer benefício que os estudantes passariam a ter ou deixariam de ter. Mas a verdade é que não há financiamento ao ensino superior também. Está lá umas coisinhas que é para se poder dizer que se tratou e para o problema continuar e para o ano se poder fazer outra vez e dizer que se tratou. Portanto, esse é o propósito. O problema fica lá sempre, mas a gente pode dizer, não trata disso. Mentira, então não está aqui uma medidazinha. E depois, como o problema está lá na mesma para o ano... Existe um problema de financiamento do ensino superior? Existe um problema de financiamento do ensino superior. A reforma de Bolonha foi, de facto, uma privatização massiva do ensino superior, na medida em que retirou da esfera do controle público da propina o diploma, que é o diploma de mestrado, exceto naqueles que são mestrados integrados, como os de engenharia, etc. Mas foi uma opção do governo, não é? Foi uma opção do governo. Não foi Bolonha que impôs. Não, claramente. A reforma de Bolonha foi utilizada por alguns países, entre os quais se encontra Portugal, mas, por exemplo, em França, no Benelux, nos países nórdicos, não é o caso. O terceiro diploma, que é o mestrado, ou seja, o terceiro ciclo, que é o ciclo de mestrado, continua a estar debaixo de uma alçada de preços controlados, ou seja, de propinas controladas pelo governo, mas é óbvio que quando nós controlamos as propinas temos de ter uma maior dotação orçamental. Aqui optou-se 31 milhões de euros para cobrir os custos da descida da propina máxima no ensino superior. Depois andamos a baixar propinas, que é uma medida que a mim me parece muitíssimo... É sempre o mesmo problema. Em Portugal, quando se fala de educação, para já nunca se fala dos primeiros anos, nunca se fala da importância absolutamente crucial da educação pré-escolar e até antes da educação pré-escolar, os primeiros 3 anos de vida. Portanto, começa sempre no ensino primário e depois fazemos estas medidas ad hoc de baixar as propinas no ensino superior, quando, em primeiro lugar, nós não temos... Nós sabemos que o ensino superior em Portugal é extremamente desigual, aliás, saiu alguns na primavera uns resultados da EduLoc que até mostravam, por exemplo, a percentagem de pessoas, usamos sempre o indicador da educação dos pais, porque nós não conseguimos ligar ao rendimento dos pais, mas a educação é um excelente indicador, e que mostrava, por exemplo, a percentagem de pessoas nos cursos de Direito, comparando com os cursos de solicitadores, e comparava o curso de Medicina com o curso de Enfermagem. E era o complemento um do outro. Imagina, em Medicina era 70% de pessoas que tinham pais com cursos superiores e em Enfermagem eram 30%. E, portanto, é um sistema extremamente desigual e não é nada... O que não quer dizer, atenção, é evidente que há pessoas de estratos socioeconómicos mais baixos
que chegam ao ensino superior, todo o mérito para essas pessoas, mas estes 200 euros de poupança anual nas propinas não vão resolver o problema do enorme enviesamento social, socioeconómico que há no ensino superior em Portugal, porque esse enviesamento vem de trás, vem da escola primária e vem provavelmente até dos anos pré-escola primária e vem também, obviamente, de um sistema, depois do ensino secundário também, escolas muito segregadas, de toda a tecnologia, da indústria das explicações, que é uma indústria completamente opaca, que nós em Portugal não conseguimos medir, mas que obviamente tem um enorme impacto no acesso à universidade. E, portanto, esta medida das propinas é uma medida ad hoc que não vai resolver, enfim, a minha intuição diz-me que não vai resolver problema nenhum. Relativamente, é verdade que o financiamento do ensino superior e da ciência foi um tema, esse sim, completamente ausente da campanha eleitoral. Ninguém falou disso. E, portanto, continuamos a não investir no ensino superior, vamos continuar com o enviesamento, mais uma vez, como os mestrados em Portugal são neste momento um negócio privado, isso vai criar cada vez mais desigualdade social, e o que nós sabemos dos estudos mais recentes é que o aumento salarial relativo à educação, aquilo que nós chamamos o prémio da educação no salário, vem sobretudo hoje em dia do diploma de mestrado. Portanto, claramente o que nós fizemos com Bolonha foi privatizar isto e é uma péssima notícia. Este é um exemplo muito claro, entre muitos outros, daquilo que eu estava a dizer, ou seja, os problemas do país passam ao lado, nós estamos a tratar de uma coisa que até parece muito bem sucedida, que até parece uma medida muito útil, depois a seguir o problema fica exatamente igual. E isso é em todo lado, do investimento à educação, da saúde, às prevenções, é sempre o mesmo problema. Sabemos que o alojamento universitário também é um problema e há aqui uma medida que diz que o Governo quer isentar o pagamento de compensações ao Estado, quer isentar os edifícios públicos que sejam afetos a residências. Portanto, os edifícios públicos que sejam afetos a residências, isto é mais uma vez um lobbyzinho aqui a funcionar. Sim, mas está montado, não é? Quer dizer, este governo é minoritário e os partidos, agora temos muitos partidos no governo, eles só precisam de meio dúzia de votos. Não, nós não temos muitos partidos no governo, temos muitos partidos no Parlamento. No Parlamento vai ser um leilão, não é? Estamos a leiloar medidas. Isso é a democracia. Eu sou menos pessimista do que o João Luís nisso, na medida em que, quer dizer, o Parlamento representa o que as pessoas querem, enfim, as pessoas que votam. Não representa, é verdade que representa cada vez menos a população em geral, mas está lá e isso, eu vejo isso até... Não representa os problemas do país, de facto. Quer dizer, não tenho a certeza, representa aquilo que as pessoas quiseram, os deputados e deputadas que as pessoas quiseram lá pôr. Sim. E, portanto, desse ponto de vista, a mim parece-me que ter um orçamento um bocadinho mais, vamos chamar-lhe mais, que seja mais um puzzle de medidas que permita e o meu problema não está com a democracia, o meu problema está com o sistema eleitoral que nós temos, que é um sistema que promove as minorias, que é para poder fazer isto, que é para os grupos instalados depois poderem... Eu não tenho a certeza. Não é um problema de democracia, é um problema deste forma de fazer democracia. Mas a maior parte dos países tem governos minoritários e esses governos... Um parlamento não funciona. Funciona, é um parlamento muito mais representativo, onde as pessoas se sentem mais representadas. Pois, como se vê. E há bocadinho tinha razão, claro. A dedução no IRS era para os filhos até aos 3 anos de idade, que em 2020, só para subirá, eventualmente, de 126 euros para 300 euros. Sim, a partir do segundo dependente, daí a história do ter falado da minha confusão com os 2 filhos. Mas concordamos então que este é um orçamento de medidas avulsas e, portanto, que não tem uma linha coesa em termos de crescimento, ou tem? Não, eu penso que é um orçamento que não é amigo das empresas também, ou é? Não, isso eu não vou dizer. Eu vou dizer, o orçamento tem muitas medidas avulsas, sim. E isso eu acho mal. Ou seja, eu acho que nós devíamos ter um sistema que os impostos deviam ser simples. Tudo o que é a multiplicação de exceções de nicho de benefícios fiscais torna o sistema muito pesado, isso custa dinheiro e tempo às famílias e às empresas para cumprirem as suas obrigações fiscais, multiplica as hipóteses daquilo que se chama otimização fiscal, que é no fundo os contribuintes mais sofisticados, tanto do lado das famílias como das empresas, aproveitarem todos os nichos para conseguirem diminuir a sua carga fiscal e, portanto, também coloca regressividade no sistema. Portanto, isso é mau e eu não gosto. E também não percebo muito isto, porque depois cada ano muda-se uma taxinha, muda-se uma coisinha, faz-se aqui mais uma exceção. O ano passado tivemos o crédito para as pessoas que queriam regressar ao país, não era? Exatamente. Este ano agora é para os jovens que entram no mercado de trabalho e, portanto, estamos aqui sempre a fazer pequenas alterações. E uma vez mais não sabemos quais são os resultados. Não fazemos ideia, mas, por exemplo, continuamos com o estatuto de residente não habitual, um enorme crédito
de imposto aos estrangeiros, que até agora nós ainda não percebemos se isso não tem impacto na economia nacional, porque não há nenhum estudo que diga se essas pessoas vêm, se criam emprego, se criam empresas, o que é que fazem, não fazemos ideia. Bom, e portanto isso tudo a mim parece mal. Agora, eu acho que o orçamento tem um fio condutor, em todo o caso, esta gestão das finanças do ministro Mário Centeno tem um fio condutor, que tem sido o fio condutor da consolidação orçamental, que neste orçamento se materializa pela primeira vez na democracia pós-25 de Abril, corrigida aqui pelo João Luís Sérgio Neves, que foi meu professor e que sabe muito mais de história económica portuguesa do que eu, certamente. E, portanto, vamos ter pela primeira vez um superávit. Isso a mim parece uma boa notícia. E é verdade. É uma boa notícia, é algo positivo, é algo que dá um sinal, que nos protege também, que apesar de tudo nos dá alguma margem para o tal aumento. Na verdade que eles só simulam no documento do orçamento o aumento de 1 ponto percentual na taxa de juros. Nós não estamos livres de um mega contágio internacional que nos aumenta as taxas de juros mais do que isso, embora Portugal hoje em dia tenha... um mega. Basta dizer um médio. Não, isso eu não tenho a certeza. Basta um médio que só mais de 1%. Portugal está com o rating da dívida que está... Portugal tem o rating da dívida, está numa trajetória, embora ainda esteja bastante baixo, mas tem estado a aumentar e, portanto, os mercados têm vontade... Está bem, mas os mercados têm vontade... Os mercados, enfim, hoje em dia é muito mais fácil para Portugal colocar dívida a longo prazo e, portanto, isso tem sido uma boa coisa e é algo que é um fio condutor não só do orçamento, como eu diria, dos orçamentos. Não me parece que seja mérito do Sr. Ministro. Não me parece que seja mérito do Sr. Eu vou dizer que é mérito do Sr. Ministro. Esta trajetória como um todo deve muito mais às condições internacionais e, em particular, à política do Banco Central Europeu do que propriamente ao mérito do Sr. Ministro. Mas o Sr. Ministro vestiu-se com estas peles e mostra-se com mas o Sr. Ministro podia ter aproveitado. Exatamente. Podia ter aproveitado como os anteriores fizeram. E não fez. Esse mérito ninguém lhe tira, é um mérito espantoso. Agora, é verdade, é evidente que o Banco Central Europeu... Ele podia ser um bocadinho mais humilde, mas não fica mal nenhum se ele fosse um bocadinho mais humilde e olhasse para a realidade. Porque ele tem o dever, aliás, de doutorado em Harvard, caramba. Portanto, não é propriamente... E é presidente do Eurogrupo. Exatamente, não é propriamente um outro qualquer. E, portanto, ele estar, como eu vi na conferência de imprensa, com aquele tom de quem eu sou o gênio e vocês não percebem nada disto. Mas ele é o dono da PEN, ele é o dono da PEN. É uma e o dono da PEN tem muita... Só o prejudica, é um prejuízo. Eu percebo que a tensão psicológica deve ser muito grande, mas já andei próximo dessas coisas e percebo isso, não é? Portanto, é muito fácil fazer isto no sofá e estar aqui numa volta de uma mesa a discutir esse assunto, outra coisa é estar lá. Com poucas horas de sono. É uma coisa muito perigosa e pior, ele está, à medida que o tempo passa, a agravar isto, porque ele de facto inicialmente era bastante humilde, era um tipo muito discutia muitas coisas e está a perder esses tons e é mau, porque de facto ele tem mérito, o mérito é indiscutível, ninguém lhe o tira, nem ninguém vai poder tirar, porque ele tem o mérito. Não precisa estar a dizer, está a ver? Não precisa estar a fazer isso porque está a assumir coisas que depois vão-lhe correr mal e pode até ameaçar o mérito que ele tem, porque de facto o grande mérito que ele tem é ter um período positivo e não o ter esbanjado, como infelizmente a maior parte dos antecessores fizeram. E isso estava mesmo a acontecer. O mérito, devo dizer, mais uma vez, é mais do Primeiro-Ministro do que do Ministro das Finanças. Aliás, o professor Cavaco Silva, quando foi Ministro das Finanças, escreveu um livrinho em que explica isso muito bem. Quer dizer, o Ministro é um Ministro como os outros. Quem lhe dá o poder é o Ministro, claro, o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro pôs por trás desta política, o mérito é dele e calou os outros ministros para dar não precisava dar, e deu. E o professor Mário Centeno tem o grande mérito de ter pegado nessa confiança que lhe foi depositada e ter orientado numa coisa que era muito importante, mostrar que é possível, porque também já se dizia que não era possível, é possível, faz-se, e faz-se bem. Agora, era uma pena não ter aproveitado para o fazer do lado que vale a pena, que é do lado da despesa, e não do lado da receita. Porque, de facto, ele tinha alguma... Sobretudo à medida que o tempo passa, ele tem possibilidade e já tem credibilidade para poder começar a tratar os problemas verdadeiros. Quer dizer, não estar simplesmente a aproveitar o vento e o sucesso económico para esquartejar isso o mais possível para entregar às entidades que se alimentam à volta deste Estado e não começar a tentar. Mas então onde é que cortava na despesa? A despesa é uma multidão inacreditável. Não há, eu costumo dizer que é como uma pessoa quando está gorda, não tem um braço muito grande, tem uma camadinha de gordura por todo lado. Sim, mas está bem, mas como é que faria? Eu percebo isso, está bem, e como é que corta? O que é preciso? Corta a eito, como fizeram no tempo da Troika? Não é para cortar a eito, porque não há essa emergência. É exatamente esse o ponto. É que nós estamos a contar para cortar a eito.
Quer dizer, precisamente, porque quando as coisas estão boas e nós estamos a crescer, nós não estamos a fazê-lo conforme racionalidade, o que vai acontecer é que na próxima chuvada nós vamos cortar a outra vez. E isso não era necessário agora. Quer dizer, nós tivemos uma oportunidade, já lá vamos, desde 2013, já lá vamos com mais de 6 anos de crescimento. É uma coisa, não é fácil de encontrar, ultimamente não tem sido fácil. Eu percebo o que está a dizer, mas faço a pergunta que a Susana está a fazer. Diga lá, concretamente, onde é que... É preciso reestruturar a segurança social. A segurança social não é sustentável e é nesta altura que se vai fazer isso, não é quando as coisas estiverem a reestruturar o quê? A idade da reforma? O próprio sistema. A idade da reforma. Não é preciso... Já é o ideal, dizem os especialistas, eu não sou, mas os especialistas que nós conhecemos dizem que era preciso mudar o próprio sistema e adequar um sistema do outro lado. Eu, sinceramente, não acredito que seja possível em Portugal fazer isso. Mas pelo menos nos parâmetros. Para quê? Para um sistema de capitalização, por exemplo? Um sistema sueco, um sistema nórdico, mais um sistema. É essa a proposta que eles têm. É um sistema... É uma coisa que não é fácil e não acredito que seja possível fazer em Portugal. Enfim, já disse, aliás, aos especialistas. Não parece. Tem que haver um período de transição qualquer, não é? Mas temos que estabelecer. Mas quer dizer, podemos ir ao sistema nórdico, podemos ir ao sistema sueco, não parece? O sistema nórdico tem problemas enormes está neste momento com grandes fontes. Não há problemas. E não é um sistema de capitalização, é um sistema de repartição como o nosso. É um sistema, não é possível fazer. Tem um problema, está a ter um problema hoje em dia de sustentabilidade social. Passar para um problema de capitalização não é possível sequer. Agora, temos e nem sequer é desejável, eu sou contra. O sistema tem que ser um sistema que tem que ser mudado, tem que ser ajustado. Não está a ser ajustado, não está a pegar nisso e é agora que se tem que fazer isso, não quando as coisas estiverem a correr mal. O mesmo para a saúde. A saúde não está a ser... Mas isso, por exemplo, eu devo dizer, a saúde... O mesmo na educação, o mesmo na justiça. Quer dizer, a gente começa a ver nos vários problemas e o que nós estamos a fazer é simplesmente a tirar dinheiro para o que está, sem nenhuma tentativa de alterar as coisas. E esses estudos estão todos feitos. Quer dizer, como é que se faz para cortar a despesa? Eu costumo dizer que há uma gavetinha no Ministério das Finanças onde há lá um plano de cortar a despesa. Eu já vi esse plano sair para aí 5 ou 6 vezes na minha carreira. Mas qual plano? Qual deles? Mas eu nunca vi. E até já houve um Ministro das Finanças que me disse, eu vi a gavetinha. Portanto, há mesmo, é mesmo verdade. Nós todos, toda a gente que andou no Ministério das Finanças sabe como é que se corta a despesa. O problema é um problema de vontade política. Não sabem nada, Eu penso que o Sr. Ministro Mário Centeno, neste momento, já tem prestígio, já tem, mesmo com um governo que já é pouco minoritário, porque estamos a falar de um governo muito pouco minoritário. Está bem, mas basta faltar-lhe o limiano, um pouco minoritário. É relativamente fácil, finalmente, começar a olhar para o problema. Porque o que vai acontecer, é limpinho que vai acontecer, é que este sucesso extraordinário, e não se esqueçam que em 2007 nós também tivemos um sucesso que não chegou a este nível, porque a coisa foi mais curta, mas também tivemos um sucesso que foi declarado na altura pelo Ministro Teixeira dos Santos como o déficit mais baixo da democracia. E logo a seguir estávamos com o déficit mais alto da democracia. E esse aí é mesmo da democracia toda. Bom, as condições mudaram. Eu queria dizer duas coisas. Outra vez voltar a ver essa situação. As mesmas próprias condições internacionais relativamente àquilo que aconteceu. Bom, o período dos governos Sócrates foi um período, obviamente, completamente extraordinário. Nós tivemos, enfim, não é? Temos o maior caso de corrupção, provavelmente, da Europa, que envolve um primeiro-ministro, etc. E, portanto, tínhamos uma gestão completamente... irresponsável e não podemos de maneira nenhuma comparar este governo PS desse ponto de vista com o governo PS da altura. Exato. As condições internacionais também mudaram. Quer dizer, hoje em dia nós temos o Banco Central Europeu a comprar dívida nos mercados secundários e, portanto, isso é um efeito muito importante que faz com que as taxas de juros... Preocupante. Muito. Depois podemos falar sobre isso, mas enfim, que faz com que as taxas de juros não vão subir daquela forma e depois também tivemos intervenções em vários... Resta saber até quando. Estamos a empolar uma bolha outra vez que vai arrebentar. Vamos ver. E temos também, enfim, tivemos intervenções em vários países da União Europeia com finanças públicas mais fracas, incluindo Portugal, enfim, a Grécia, a Irlanda, etc. E, portanto, há aqui uma série houve uma série de... O mundo não está igual àquele que estava. E houve uma aprendizagem ao nível da própria União Europeia, com a União Bancária, etc., que apesar de tudo, mitiga esses riscos. Relativamente à questão da gordura, das pessoas gordas, é assim, o próprio Ministro é evidente que há melhorias a fazer na gestão dos serviços públicos, da saúde, da educação, dos tribunais, é evidente. Eu não sei quais são, porque não estou lá dentro. Eu penso que isso necessita... E não estão a ser feitos. Agora, isso não é verdade. Até porque o Ministro das Finanças, na tal conferência de imprensa que deu ontem de manhã,
que eu também não considero que tenha sido assim tão arrogante mas pronto, cada pessoa, enfim. Estamos mesmo a chegar ao fim. Mas ele disse isso, ele disse agora na saúde, vamos lá ver se pomos isto a funcionar e vamos lá ver se começamos a repensar a gestão, etc. Portanto, há uma consciência no terreno do passo. Ele dizer. Bom, ele disse. E, portanto, o meu problema nunca foi com o que ele disse. A saúde foi uma área que, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim, não vamos poder continuar, mas poderá acompanhar sobre a saúde e aquilo que foi aqui dito e o que será ainda dito até à votação do orçamento, dia 10 de janeiro na generalidade, dia 6 de fevereiro na especialidade. Poderá acompanhar-nos em 24.sapo.pt. Muito obrigada por ter estado connosco. Susana, obrigada. Obrigada, Muito Isabel. obrigada.